Gosto bastante de você, obrigada, Izinha. Vamos lá pro Celso Portiolli. E aí, existe sempre uma verdade por trás ali de uma brincadeira? Toda brincadeira tem seu fundo de verdade? O Celso Portiolli, matéria lá do Felipe Gatto, Entreter. O apresentador Celso Portiolli mostrou bom humor nesse final de semana na telinha ao brincar com a recente saída da Eliana. Também não vai brincar com isso, vai chorar? Não dá. Saiu, né? Vai fazer o quê? Após ganhar algumas horas a mais à frente de sua atração dominical, com a partida da ex-colega, o comunicador riu da situação ao vivo no Passo Repasse. Ele disse assim: calma, para a galera que estava participando. Tá com pressa? Calma, que nós temos que enrolar porque não tem mais a Eliana. Vai devagar, calma, disse ele aos risos. Gente, desculpa. Tá reclamando de barriga cheia, Portiolli. Você sempre quis mais espaço. Aí a grade do SBT aumenta a seu favor com a saída da Eliana. Gente, sabe por que é uma indireta? Eu vou falar pra vocês por que eu classifico como uma indireta. Dos bastidores da TV. A partir do momento que Eliana deixa a grade do SBT, abre-se um espaço maior na grade que está sendo ocupada pelo Portiolli. Só que quando abre espaço numa grade, tudo que abre espaço tem que ter o quê? Conteúdo. Concorda? Se você na sua sala tem 4 ou 5 objetos que compõem a decoração, tem o sofá, tem o rack, tem uma planta bonita no canto, tem uma luminária, ou tem uma mesinha de centro, não importa. Se você tirar um objeto daquela sala, vai abrir um espaço. Você pode tirar aquele objeto de maneira proposital, aí ok. E se aquele objeto é subtraído da sua sala ou do seu ambiente, não por sua vontade, mas por força das circunstâncias, vai fazer falta? Aquele espaço vai ficar vazio de maneira meio aleatória? Você vai querer ou vai ter que suprir aquele espaço com outro objeto, ou o mesmo. Mas para você, quando você olhar aquilo, se não foi sua vontade, vai fazer falta, você vai querer suprir. Quando você tem uma grade de programação, quando você tem ali horários pré-definidos para programas, e um desses programas sai da grade, abre o espaço na sala. Não foi a vontade do SBT, foi uma vontade da Eliana, respeitada pela emissora e tá tudo certo, mas abriu um espaço. O Celso Portiolli sempre lutou para ter um espaço maior. Gente, quando o Gugu deixou o SBT e veio para a Record, o quanto ele queria estar ali naquele espaço. Agora existe a grande possibilidade da volta do Show do Milhão. Muita gente pede o Celso Portiolli, mas quem vai apresentar, muito provavelmente, é a Patrícia Bravanel. Então, para o Celso, para o Portiolli, sempre foi muito importante ter um espaço maior na grade, inclusive para a valorização do seu trabalho. Esse espaço hoje existe, mas precisa ser preenchido com conteúdo. Não é esticar um programa. Ou, pelo jeito, para o Portiolli, o esticar o programa não é suficiente. Porque quando ele disse para os convidados, calma, ninguém precisa ter pressa, a gente tem tempo, é porque ele ganhou esse tempo a mais na grade. Mas é para ser arrastado esse tempo ou é para ser preenchido com conteúdo suficiente para fazer valer esse tempo? Vocês entendem a minha pergunta? Gente, isso é na vida. Se eu tenho aqui com vocês o nosso horário definido de bate-papo, de live, a gente constrói a nossa live mediante alguns assuntos. Se num determinado momento, Cíntia, você não vai mais ter uma hora, você vai ter 3 horas. Eu vou continuar utilizando o mesmo número de matérias? E vou simplesmente arrastá-las? Ou eu vou preencher esse tempo a mais com conteúdo para te entreter? E, de repente, eu viro e falo assim, gente, eu vou ler bastante chat aqui, olha, eu vou enrolar nesse assunto, que agora a gente tem tempo. Será que não é uma indireta por trás de uma verdade? Tipo, se eu tenho mais tempo, vamos trazer um conteúdo, vamos aumentar, vamos trabalhar em cima disso. Por quê? Porque não pode perder qualidade. O tempo não necessariamente traz a qualidade e o conteúdo suficientes.
Por isso que assim, é uma brincadeira. Óbvio, ele vai chegar o quê? Meter a boca no ar? Não, né? Senão aí sim vai ter um espaço bem maior na grade, porque ele não vai estar na grade. Mas é aquela, sabe? Porque não deve ser agradável para o apresentador, e acho o Portiolli muito talentoso, mas não deve ser agradável para nenhum apresentador ter um espaço maior e ter que enrolar. Por que chama-se enrolar? Porque falta conteúdo. Senão você não precisa enrolar, você simplesmente vai. Pá, pá, pá. E não tem nada mais agradável para o comunicador que você ter substâncias, conteúdo, produto palpável, solidez para você desenvolver o seu trabalho com mais tranquilidade e propriedade. Quando você tem que enrolar, tá faltando conteúdo. Quando você quer que o convidado fale, tá faltando conteúdo para suprir o horário que aumentou. Vocês entendem a leitura que eu estou fazendo? Então, não. E não é, digo para vocês, gente, mas o meu óculos, olha, não é agradável enrolar. Não é confortável enrolar. Gostoso é ter o que falar. Enrolar cansa. Cansa quem tá enrolando e cansa quem é enrolado. Porque fica aquela coisa meio maçante, repetitiva. O público não é bobo. Então, pelo menos a minha leitura é essa. Aí a Cíntia, mas a culpa é do Celso se está faltando conteúdo? Não é uma questão de buscar culpados, é uma questão de sentar e conversar. Sentar e estabelecer outras metas. Sentar e resolver isso de uma forma que ele se sinta confortável, que não tenha que enrolar ou arrastar, e que aquilo que ele tanto almeja, e como comunicador eu não acho errado você querer mais espaço na grade, mas que ela seja preenchida de uma forma que também supra as necessidades do telespectador. A gente está falando de uma grande emissora, a gente está falando de área comercial, a gente está falando de audiência, de retorno, a gente está falando de algo, de produtos importantes, mas que obviamente precisam ser preenchidos com qualidade. Entende o que eu quero dizer? Então, sim, amores, ele deu indireta. Sim, não foi uma brincadeira para dar risada. Foi uma coisa tipo, enrola, porque agora a gente tem tempo, a Eliana não está mais aqui. Mas com certeza o Portiolli quer o tempo que ele ganhou bem aproveitado. Não é só esticar, né? Não é só esgarçar. É ter qualidade. É ter conteúdo. Senão, ele vai enrolar. E não é o que um comunicador pretende fazer no ar. Agora você tem 1h30 a mais, enrola, estica o programa, deixa os convidados falarem mais. Não é assim. Não é assim que a banda toca e não é assim que tem que tocar. É com conteúdo e outra. Ninguém foi pego de surpresa com a saída da Eliana. Todo mundo sabia que a Eliana sairia do SBT. Até porque ela foi muito correta. Isso foi avisado, foi planejado, foi colocado em pauta, foi discutido e foi acertado. Então ninguém foi pego de surpresa. Né? Deixa eu ver, ó. Onde eu expliquei agora, Tadeu. Às vezes eu acho, meus amores, que vocês têm um pouco de pressa. Vamos entender a explicação. E se depois da explicação você continuar achando que não, que só foi uma brincadeira, tá tudo certo. Mas é óbvio que quando a gente levanta uma questão, a gente está embasado em algo, né? Para poder, a gente tem argumentos para trazer. Você pode não concordar, mas que existe uma explicação por trás dessa frase do Celso, existe. Existe, não é à toa, não é aleatória. Ele não é um comunicador amador. Ele não entrou na TV hoje. Ele tem uma baita de uma carreira. E ele sabe o que ele pode oferecer. E por isso que ele sempre questionou e lutou para ter mais espaço. Só que ter mais espaço, se você não tiver qualidade, empobrece o próprio trabalho. Então não. Foi uma cutucadinha, uma indiretinha,
com um fundinho de verdade nessa brincadeira. Então não é uma questão do reclamar, não é que ele foi explícito, mas para um bom entendedor, meia palavra basta. E para quem tem um pouquinho de entendimento, e até o público, o telespectador, que eu acho que é super inteligente, eu nunca ignorei o telespectador, eu acho que quem trabalha com comunicação tem que entender o que o telespectador fala. Vocês entendem o que eu tô falando. Mesmo, pode até falar, não, Cíntia, mas eu ainda acho que foi brincadeira. Ok, mas vocês entendem o que eu tô falando. E se vocês analisarem de um jeito bem minucioso, vocês vão perceber que não faria o menor sentido o Portiolli usar o programa dele para dizer agora ele ainda não tá mais, não tenha pressa não, pode esticar. Concordam?